Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo no nosso canal Concurseiros Online. Antes, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, ativar as nossas notificações, pois toda vez que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Eu tenho observado que muita gente que tem assistido os vídeos não está inscrito no nosso canal. Gente, inscreva-se para ajudar, para que nós possamos postar novos vídeos. Isso nos ajuda muito a divulgar o canal. Hoje nós voltamos com a correção das provas anteriores. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer hoje a parte 2 da prova de pedagogia do concurso público para o provimento de cargos efetivos de pedagogo da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O edital é o 51/2015, Prefeitura de Fortaleza da Banca Ímpar. Então, a prova é de conhecimentos específicos, certo? E a gente vai fazer hoje a questão 46. Mais uma vez, gente, não esqueça. Você lê primeiro, responde. Somente após você responder, aí você vai para a correção, tá bom? Então, vamos lá. Questão 46. De acordo com as ideias de Mittler, a educação inclusiva pressupõe um processo de reestruturação em todas as esferas da escola. Marque V para verdadeiro e F para falso, para as alternativas elencadas abaixo. Vamos lá para a primeira. Ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, de acordo com a LDB, número 9.394/96, com as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva e também presente no Decreto Presidencial número 6.571/2008, são de fundamental importância. Você pode ver, que essa questão ela está bem direitinho, você não encontra nenhuma palavra negativa, você não encontra nenhum erro. Questões desse tipo, eu aconselho você deixar ela aí quietinha, você pode botar um Vzinho do lado, e aí você, ao final da questão, você volta para realmente justificar se realmente ela está correta ou não, se você não tem certeza. Mas aqui ela está correta, então vamos para a próxima. Os documentos legais criados a favor da educação especial na perspectiva inclusiva, olha aqui, a palavrinha-chave, não contribuíram muito para o avanço concreto de ações nas escolas. Como vocês podem ver, aqui está dizendo que não contribuíram. E a gente sabe que esses documentos legais, eles contribuem sim para os avanços das ações nas escolas. Então, isso aqui está incorreto. Você coloca um falso e vamos para a próxima. As escolas precisam rever suas práticas pedagógicas, pois a exclusão do direito de aprender não tem sido privilégio apenas das pessoas com deficiência. Gente, um exemplo disso, bem claro, são as crianças que têm dificuldade de aprendizagem e elas passam anos na escola reprovadas na mesma turma. Eu não sei se vocês já tiveram em alguma escola de ensino fundamental, isso acontece principalmente nas escolas de ensino fundamental 2, onde aquela criança ela já vem se arrastando do fundamental 1 e chega no fundamental 2, ela tem uma dificuldade maior ainda, ela passa o primeiro ano no sexto ano, reprova e fica de novo no sexto ano, e aquilo ele vai prolongando por diversos anos. Eu já tive uma aluna que ela passou 3 anos no fundamental 2 no sexto ano. Então, assim, precisa ser feito algo para que inclua essas crianças novamente, certo? No processo de ensino-aprendizagem. Não é só eu pegar o aluno e reprovando ele, eu preciso fazer algo. Então, assim, quando eu peguei essa aluna, ela já estava no terceiro ano reprovada. Então, é complicado isso. O professor também ele precisa arranjar meios para que esse aluno ele se desenvolva, para que ele aprenda. Claro que isso não é só responsabilidade do professor. Isso também precisa ser criadas políticas públicas para que esse aluno ele volte a ser integrado dentro daquele processo de ensino-aprendizagem, porque de tanto ele ficar reprovado, chega uma época que ele acaba se desestimulando. Então, é preciso ser criado políticas públicas para que eu torne esse aluno de novo a se sentir importante, a se sentir especial dentro da sala de aula.
Então, assim, as escolas precisam rever, sim, suas práticas pedagógicas, pois a exclusão do direito de aprender não tem sido privilégio apenas das pessoas com deficiência, exatamente. Um exemplo disso foi o exemplo que eu acabei de citar para vocês, né? Que existem crianças que passam anos e anos na mesma turma. E existem vários outros exemplos, né? Que a criança está dentro da sala de aula por estar, mas não presta atenção, não tem nada que lhe atrai. Então, assim, são muitas coisas para ser revistas. A inclusão implica em esforços de modernização e de reestruturação das condições de grande parte das instituições de ensino. Verdade, uma escola com acessibilidade, ela deve proporcionar formação de qualidade, bem-estar físico e mental, integração entre alunos, pais, professores, adequar os espaços, favorecer a rotina do aluno. Então, assim, uma escola de qualidade não é só você ter o prédio físico, você colocar um professor para ensinar, você dar livros didáticos, não. Eu preciso dar meios para que eu possa garantir com que esse ensino ele seja de qualidade. Então, através de modernização, através de reestruturação, tá bom? O atendimento deve ser ofertado pela escola regular em classes especiais, com profissionais treinados especificamente para o atendimento às pessoas com deficiência. Gente, nós sabemos que o atendimento ele deve ser ofertado, o atendimento especial ele deve ser ofertado em classes regulares, certo? Esse atendimento deve ser ofertado em classes regulares para as pessoas com deficiência, para que eu possa incluir esse meu aluno dentro da sala de aula. Você pode perceber que quando um aluno ele é especial, que ele está dentro dessa sala de aula, que você envolve ele nas atividades, que você faz com que ele se sinta importante, ele fica numa felicidade tão grande, ele se sente tão importante, que, assim, quem já teve sabe muito bem do que eu estou falando, é muito, muito gratificante. E existe sim, né, salas de atendimento especializado, porém, geralmente, eles utilizam essas salas no contraturno, certo? A criança, um exemplo, ela estuda de manhã e à tarde ela vai ser atendida nessas salas. Mas, assim, para a lei, ela tem que ser atendida, sim, pela escola regular, certo? Não em classes especiais, separadas dos outros alunos, não. Ela tem que ser junto, porque isso não vai ser inclusão, né? E existe também aquela inclusão em que o aluno ele está dentro da sala de aula, porém não é feito nada para que inclua ele. Ele fica lá no cantinho e ali ele fica e vai o dia inteiro e pronto. Então, assim, isso não é inclusão. Inclusão é você incluir realmente o aluno, você colocar ele em sala de aula, você fazer com que ele aprenda, você fazer com que ele interage com as outras crianças. Então, isso sim é inclusão, tá bom? Então, vocês podem observar que aqui apareceu duas palavrinhas-chave que vocês devem considerar que é não contribuíram e classes especiais. Mesmo sendo uma questão um pouco mais complexa, você consegue sim responder, tá bom? Através das palavras negativas. Porque aqui, ó, não contribuíram e a gente sabe que classes especiais, o atendimento ele tem que ser ofertado em classes normais. Agora, marque a opção que de cima para baixo indica a sequência correta das proposições. Então, você vai ver, ó, se na 2 ela tá falsa, eu vou procurar aqui no meu gabarito qual é a 2 que tá falsa. Ah, eu tenho a letra A e tenho a letra B. Eu tenho a última também como falsa, então vou olhar qual é a última que tá falsa. Ah, eu tenho a letra A e a letra B também. Então, a letra C eu excluo, a letra D também eu excluo, não serve para mim. Tenho certeza dessas duas. Dessas aqui que foi lida, qual é a que eu tenho certeza que está certa? Eu sei que a inclusão implica em esforços de modernização e reestruturação das condições de grande parte das instituições de ensino. Isso eu sei. Ah, então eu sei que também a segunda está certa. De novo, eu tenho a letra A e a letra B. Poxa vida, e agora o que eu vou fazer? Continue, ó. Eu também sei que as escolas precisam rever suas práticas pedagógicas, pois a exclusão do direito de aprender não tem sido privilégio apenas das pessoas com deficiência.
Vou olhar no gabarito de novo, eu tenho a letra A e a letra B. Então, você pode ver aqui, ó, que o que vai desempatar é essa questão aqui, ó. Então, como eu tô vendo que ela tá falando direitinho da LDB, das diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, inclusiva, não tem nenhuma palavra negativa, tá tudo ok, tá tudo direitinho. Então, eu vou colocar ela como verdadeira e vai ficar V, F, V, V, F. E aí, eu vou procurar aqui no meu gabarito, ó, V, F, V, V, F. Eu só tenho essa opção na letra B. Então, meu gabarito é letra B de bola. Vamos para 47. Novamente, não esqueça, leia a questão, gente. Não vai para a próxima etapa sem ler, sem responder, tá bom? Vamos para a correção. Questão 47. A seleção de aprendizagens a serem possibilitadas nas instituições de educação infantil e a organização das formas em que tais aprendizagens podem ocorrer requer a atenção a princípios éticos, políticos e estéticos. Correlacione esses princípios de acordo com o que cada um diz, enumerando corretamente a coluna à direita. Gente, olha, ele está falando dos princípios éticos, políticos e estéticos. Antes que a gente vá para as questões, eu vou falar um pouquinho sobre cada princípio. Toda vez que você falar de princípios éticos, tá bom? Eles estão relacionados às ações e às relações estabelecidas com e entre as crianças. Então, você vai lembrar de algumas palavras-chave, como autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito, tá bom? Então, falou de princípios éticos, vou lembrar de autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito. Esse é o princípio ético. Quando eu falar em princípios políticos, você vai lembrar de duas palavrinhas-chave, que é a cidadania e a criticidade, tá bom? E quando eu falar de princípios estéticos, você vai lembrar de criatividade e ludicidade. Então, esses princípios você vai encontrar nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no artigo 6º, tá bom? Na primeira, ele diz assim, ó, direitos de cidadania, exercício da criticidade e respeito à ordem democrática. E aí, gente, analisando esses princípios aqui, você vai ver, quando eu falo de cidadania, de criticidade, eu estou me referindo a que princípio? Isso mesmo, os princípios políticos. Aí ele vem sensibilidade, criatividade, ludicidade e liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Analisando, eu estou me referindo a que princípio? Eu estou me referindo ao princípio estético, muito bem. O estético, ele trata da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade. Vamos para o próximo. Autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Estou falando de que princípio? Os princípios éticos. Mesmo que eu não entenda nada de princípio, como é que eu vou fazer? Sempre que você for responder uma prova, gente, marque as palavrinhas-chave, é muito importante. Um aluno que faz uma boa prova de concurso, ele marca todas as palavras-chave, ele risca a prova dele várias vezes, marcando as partes mais importantes, porque ele fazendo isso, ele vai conseguir absorver melhor o assunto, entender melhor o que a questão está querendo. Então, mesmo que eu não entenda nada, se eu pegar, ó, na primeira, marcar cidadania e criticidade, aí eu vou pensar, dentro desses princípios aqui, o que é relacionado à cidadania e criticidade? Um ser político, ele é um ser cidadão, ele é um ser crítico. Então, só pode ser princípios políticos. Dentro desse princípio aqui, do próximo, sensibilidade, criatividade e ludicidade. Aí eu vou. O princípio ético, ele está relacionado à sensibilidade, à criatividade e ludicidade? Não. O que tem mais a ver é o estético. Então, é o princípio estético. Quando eu falo de autonomia, responsabilidade e solidariedade, eu tenho que ser uma pessoa autônoma, com responsabilidade, com solidariedade. Então, isso está voltado mais para a questão dos princípios éticos. Então, o que eu falei para vocês,
marcando as palavras-chave, marcando as palavras negativas, marcando no caput da questão o que ela está querendo, fazendo por exclusão. Se você tem dúvida, não tem por que você errar a questão. Então, vamos para o nosso gabarito. Agora, marque a opção que aponta de cima para baixo a ordem correta. Um exemplo, mesmo que eu não sei o que é, eu estou em dúvida entre o princípio estético e o princípio ético. Mas aí eu tenho certeza que o primeiro, ele é princípio político. Eu vou lá no meu gabarito e vou olhar qual é a única opção que começa com 2. Aí eu vou ver, letra C. Olha aí, ó, meu próprio gabarito ele já está entregando. Se eu tenho certeza que a primeira está certa, que fala de cidadania e de criticidade, isso está voltado mais para a política, que eu considero mais fácil, então no meu gabarito só tem uma questão que diz isso, uma opção. Qual é? Letra C. E aí eu vou para as próximas e vou confirmar o que eu disse. A segunda, 3 e a primeira, 1. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Viu, gente, como é fácil? Faça com calma, com cuidado, leia e tenta entender o que a questão está querendo, tá bom? Não esqueça das palavras-chave e marcar as palavras negativas. Vamos para a questão 48. Mais uma vez você leia, dê pausa no vídeo, responda e somente após vai para a correção. Questão 48. Os professores, força motriz de todo o processo educacional, foram contemplados por força de lei, com o piso salarial profissional nacional, infelizmente contestado judicialmente por alguns governadores. Observe o diálogo abaixo. Mas não gaste em qualquer bobagem. A gente precisa valorizar nosso dinheiro, filho. O que a gente precisa valorizar são nossos professores. Vamos para a questão. Recentemente foi aprovado um documento legal que aponta para a necessidade de fazermos justiça aos profissionais da educação, definindo com clareza e objetividade a meta que trata da valorização profissional, de forma que assegure formação e salário digno, tornando a carreira do magistério atrativa. Estamos falando de qual documento? Gente, um documento legal, olha aqui a palavra-chave, que fala da valorização profissional, outra palavra-chave, que assegura formação e assegura salário digno. Qual documento é esse? Lembra lá daquele documento que tem duração de 10 anos, que fala da valorização do magistério? Que documento é esse? Vamos para as opções. Plano Estadual de Valorização do Magistério? Não. Fala de valorização do magistério, mas não tem nada a ver. Plano Nacional de Valorização Docente? Também não. Plano Nacional de Educação? Sim, é o nosso famoso PNE. Plano de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Também não. Então, assim, o PNE, gente, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Ele tem duração de 10 anos, certo? O atual, ele vai de 2014 a 2024. Ele é uma lei federal. O PNE, ele é um conjunto de metas e medidas a ser adotado gradualmente durante toda a vigência do PNE. Dentro dele, tem 20 metas. Essas metas, elas são obrigatórias por lei. Elas são obrigatórias porque elas são uma lei. E a meta que fala da valorização profissional da educação é a meta 15, a meta 16, a meta 17 e a meta 18. Então, depois vocês podem procurar aí o que é o PNE e ler essas metas, tá bom? Podem aprofundar mais os conhecimentos de vocês. Então, a resposta correta da nossa questão é Plano Nacional de Educação. Eu acho que essa questão ninguém vai errar, né? Porque falou de valorização do professor, falou em dinheiro, falou nos direitos que os professores têm. Não tem erro. PNE, Plano Nacional de Educação. Gabarito da nossa questão, letra C. Questão 49. Ao considerar que o aprendizado deve estar relacionado ao desenvolvimento da criança,
Vygotsky 2003 nos aponta que o desenvolvimento possui dois níveis, um real e outro potencial. Observe a ilustração abaixo. Aqui eu tenho a Mafalda, em que ela está colocando uma fita na cabeça, aí depois ela tira, tenta olhar o tamanho da fitinha. Na outra também ela está analisando a fita, e aí ela diz: será que aqui cabe tudo o que vão me meter na cabeça? A partir desse entendimento, o teórico construtivista desenvolveu um conceito chamado... Gente, quando eu falo de Vygotsky, que eu falo em dois níveis, um real e um potencial, eu estou falando de quê? Eu estou falando da zona de desenvolvimento proximal. Vamos entender melhor esse conceito de zona de desenvolvimento proximal. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho do lado o real. O real é aquilo que o aluno já sabe, é o conhecimento que eu já tenho, que eu já adquiri, é o que ele faz só. E do outro lado eu tenho um potencial, que é o que ele faz com ajuda. Aquilo que eu posso aprender com base naquilo que eu já sei. Ou seja, é o que ele faz com ajuda. E entre eles dois eu tenho a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Na Zona de Desenvolvimento Proximal, eu preciso de estímulos para chegar ao potencial. Isso ocorre através da interação. Aqui é onde acontece a aprendizagem por meio da interação. Então, o real é o que eu já sei, o potencial é o que eu faço com ajuda, e a zona de desenvolvimento proximal é a distância que eu tenho entre aquilo que eu já sei e aquilo que eu faço com ajuda. Então, aí eu tenho a zona de desenvolvimento proximal, tá bom? Então, ó, a ZDP é a distância entre o que a criança já sabe e o que ela pode fazer com ajuda, tá bom? Isso é chamado de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, qual é a resposta da nossa questão? A resposta é a letra D, tá bom? Zona de Desenvolvimento Proximal. Aqui, ó, eu tenho a zona de desenvolvimento potencial. Na zona de desenvolvimento potencial é o que ela faz com ajuda. Então, não é. Ele não pega dois níveis, aqui vai pegar só um. Zona de desenvolvimento de aprendizagem, não. Zona de desenvolvimento real. Zona de desenvolvimento real é o que ele já sabe. E o mais coerente é a zona de desenvolvimento proximal, que é o que realmente pega os dois níveis, que é a distância entre aquilo que a criança já sabe e o que ela pode fazer com ajuda. Resposta correta, letra D de dado. Vamos para a próxima. Não esqueça, dê pausa no vídeo, responda. Somente após você vai para a correção. Questão 50. Em sua obra, Pedagogia do Oprimido, o educador Paulo Freire apresenta a vocação ontológica humana associada à questão do amor em diálogo. Para ele, educar é um ato de amor. Observe o diálogo ilustrativo abaixo. Então, aqui eu estou falando da Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Quem ainda não conhece um pouco da história do Paulo Freire, vai no vídeo 1, que lá eu falei um pouquinho sobre ele. Mais uma vez, ele vem falar do amor em diálogo, parece muito com a questão que fizemos na aula passada. Para o Paulo Freire, educar é um ato de amor. Vamos lá. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Amor é muito importante, filho. Mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois. Com amor a gente vive, com água só sobrevive. Muito legal, né, essa tirinha? Vamos para as questões. Marque a alternativa incorreta em relação às ideias de Paulo Freire. Letra A. Para potencializar situações de questionamentos, criticidade, reflexão, ação, problematização, não é necessário haver afetividade ou amor. Olha aquele que é a incorreta e ele já deu a palavrinha negativa que eu tanto falo para vocês. Ó, não é necessário haver afetividade ou amor. Não, gente, é o que o Paulo Freire mais fala, né? Que educar é um ato de amor.
Então, como não haver afetividade e amor? Então, a resposta incorreta é a letra A, mas vamos olhar as próximas para ver se está tudo ok. Letra B. Concluiu que não há diálogo senão há um profundo amor ao mundo e aos humanos. Correto? Para você ter um bom diálogo, você tem que ter amor ao mundo, tem que ter amor aos humanos. Letra C. Afirma o amor como fonte original da solidariedade, de se colocar no lugar do outro e de estar com o outro. Sim, você tem que se colocar no lugar do outro. Letra D. Defende que há necessidade de enfrentarmos e superarmos com a verdadeira generosidade as razões que alimentam o falso amor. Verdade? Então, como vocês viram, somente na letra A eu tenho a palavrinha-chave, não é necessário. Essa questão ela quer a incorreta. Então, a resposta correta da nossa questão, gabarito, letra A. Então, é isso, gente. Esse foi nosso vídeo de hoje. Aqui está o gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para que possa nos dar essa força. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam ver esse vídeo. Eu espero ter ajudado bastante vocês. Comentem aí embaixo se vocês gostaram, tá bom? Então é isso, muito obrigada e até nosso próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer a parte 3 com a prova também de professor pedagogo. Tchau e até o próximo vídeo.